Olá, turma do CDA, sejam todos muito bem-vindos. Mais um dia, mais uma leitura. De novo a gente aqui para tentar entender os processos da espiritualidade, as respostas que a gente busca, os sinais, né? Bora lá, vamos ver o que o dia de hoje nos reserva. Eu convido vocês a respirarem fundo, deixarem todas as preocupações de lado, deixa o barulho, concentre-se agora só naquilo que a gente vai falar aqui, viu? Tem um diabo trazendo que tem algo prendendo vocês aí, que eu não sei o que é, mas eu posso afirmar que é uma falsa sensação de aprisionamento aí, tá? E vocês vêm com a carta do mundo. É uma sensação de falso aprisionamento mesmo, tá certo? Porque eu não vejo aqui nada como uma coisa que vá ficar, sabe? Bom, então, o que eu entendo disso aqui? Vamos lá. Se você chegou até esse vídeo, com certeza existe uma angústia dentro de você que você não está conseguindo nomear nesse momento. Não é exatamente tristeza, não é exatamente ansiedade, é um aperto, é um vazio, é uma agonia, né? É uma sensação de que tem algo fora do lugar. Concorda comigo até aí? Eu perguntei aos guias o porquê dessa sensação aqui, que foi o que eu senti à medida que eu estava embaralhando e trazendo as cartas. E aí veio essa carta do mundo. O mundo fala muito disso aí. O mundo não é uma carta negativa, ao contrário, ele abre portas, ele abre portais, né? Ele é um fechamento de ciclo, uma conclusão, a finalização de uma etapa importante da vida de vocês, mas com certeza para abrir novas portas. Mas eu vejo que é essa finalização dessa etapa que, na verdade, está gerando muita angústia aí. Porque quando um ciclo está acabando, mas ainda não terminou completamente, o que o coração da gente sente? Aquela sensação de algo não encaixa mais, eu mudei, isso já não me preenche como antes, e o mundo fala de expansão. Você cresceu. E às vezes a angústia não é porque algo está errado, é porque você já não cabe mais onde você está. E a alma da gente sabe muito antes da mente da gente entender. Então essa carta aqui pode indicar o fim de uma fase emocional, o fim de uma identidade antiga, o encerramento de uma relação, mesmo que ainda exista contato entre vocês. Pode ser um amadurecimento espiritual e o coração sente essa transição aí como um vazio, sabe? Porque todo final traz um luto, mesmo quando é um final necessário aí, né? Então, quando o mundo aparece como primeira carta para falar de angústia, os guias estão dizendo para vocês, olha, você não está quebrando, você está completando um processo. E essa sensação pode vir porque você está deixando algo para trás aí, uma versão sua. Pode ser que você está sendo chamado para algo maior, você está prestes a encerrar algo que já cumpriu o seu propósito, mas às vezes o ego da gente resiste e o coração aperta porque aquilo que é conhecido dentro do nosso mundo está se desfazendo, sabe? Então, se essa angústia é o fim de um ciclo, então, eu sei que vocês estão querendo entender o que precisa ser encerrado, o que está completando e o que nasce depois disso. E é o que a gente vai fazer agora, tá? Mas voltando um pouquinho para a história do mundo, porque eu ainda vou tirar mais cartas aqui, você não tá sentindo essa angústia porque você tá fraco, nem porque tá sentindo que eu não tenho mais solução. Não, você tá sentindo porque você tá pronto para atravessar esse processo e ir para um novo portal aí. O mundo fala de realização, mas antes dessa realização existe essa travessia. E essa angústia pode ser exatamente esse processo antes de chegar nessa nova fase. E talvez o que dói não é nem perder algo, é perceber que você cresceu além daquilo ali, né? E precisa agora começar uma nova etapa, tá? Então vamos lá, eu vou deixar a carta do mundo aqui, mas vou tirar para vocês aí novas cartas. Vamos lá. Vamos aqui então para algumas cartas aqui. Torre, trevo, casa, lua, cachorro e envelope. Árvore, peixes, foice, caminho, chave e o homem.
chicote. Lírios. E vamos aqui mais. De mais duas. O coração e os pássaros. Tá. O fundo do baralho tinha trazido uma âncora, que se por um lado fala de estabilidade, de tranquilidade financeira, de um porto seguro, enfim, né, de uma série de coisas, ao mesmo tempo também traz que vocês podem estar se sentindo presos em alguém ou alguma situação e isso tá puxando vocês para baixo. Peraí, deixa eu abaixar aqui um bocadinho para que vocês tenham clareza sobre as cartas. Vamos lá. Agora sim. Ok, antes que a gente comece, chegou aqui a energia muito forte do número 555. 3 vezes o número 5, tá? Então, ao final da leitura, lembrem de anotar isso num papelzinho, porque a gente tem falado muito de sincronias, números que se repetem, sinais, e de repente o seu guia, o seu mentor tem algo a trazer para você e tá te confirmando, olha, eu tô aqui do lado, eu tô ouvindo o seu chamado, eu posso te ajudar. E aí você vai lá, dá um Google e busca significado do número 555 ou simbologia do anjo 555, tá? Vamos lá. Bom, aqui eu tenho torre e trevo. A torre traz um isolamento emocional. Você está se sentindo sozinho, mesmo estando talvez acompanhado de alguém. Pode indicar um distanciamento, uma certa energia de orgulho ou até mesmo algumas barreiras internas. Então essa angústia que você veio até a mesa hoje pode estar ligada a um afastamento e esse afastamento pode ser físico ou emocional. Tá? Os trevos sempre falam de alguns obstáculos, mas de uma coisa pequena, uma situação que parecia simples, mas que gerou um impacto muito maior do que deveria. Às vezes, a dor começa com algo aparentemente leve. Às vezes é uma decepção sutil, é uma mudança pequena que aconteceu, mas que vocês não deram conta de levar, né? E aí vem a carta da casa. Se por um lado a âncora aqui, ó, tinha trazido alguma coisa ligada à estabilidade, casa também fala de estabilidade, de segurança, de estrutura, né? Só que essa angústia que tá mexendo com vocês aí, com o coração, com a cabeça, com os pensamentos, mexe também com toda a estrutura, com a segurança, com aquilo que vocês chamam de lar, que pode ser uma relação, uma família, uma zona de conforto. Lua fala muito de emoções, emoções profundas aí, sensibilidade, insegurança, necessidade de reconhecimento. Eu vejo que existe uma carência emocional aqui e existe uma necessidade de ser visto, de ser valorizado e, acima de tudo, de ser reconhecido. Pode ser no trabalho também. Cachorro, a gente está falando de lealdade, talvez essa dor esteja ligada à lealdade de um amigo ou à falta dessa lealdade, né? De uma parceria, uma relação onde houve fidelidade ou uma expectativa de fidelidade. Então, nessa primeira linha aqui, essa primeira parte que a gente está mostrando, eu vejo que essa angústia vem muito de uma estrutura emocional que num primeiro momento parecia segura, parecia que tinha uma lealdade, uma parceria, mas ou uma fidelidade, mas sofreu um abalo muito grande, tá? E aí a gente vai continuar aqui entendendo. Vocês vieram também com envelope, né? Envelope fala de notícias, de mensagens, de uma conversa pendente aí. Pode haver algo que precisa ser dito ou que ainda vai ser revelado e essa angústia pode estar ligado àquilo que não foi falado. Sabe quando a gente percebe que alguém ou está escondendo algo da gente ou não falou tudo da maneira que a gente imaginava? Eu acho que essa angústia de muitos de vocês passa por isso também, sabe? Algo que não foi comunicado, que não foi falado às claras. Às vezes vocês vão descobrir que alguém comunicou com outra pessoa, mandou mensagem, curtiu alguma foto, falou com vocês que ia num lugar e não era. Então, assim, tem alguma energia de uma deslealdade aí e vocês estão sentindo isso. A carta da árvore fala que essa dor é antiga, não é algo superficial. Isso vem já, sabe, sendo construído e acumulado há tempos. E peixes falam de emoções profundas, mas também questões ligadas a valor. Esse valor pode ser emocional ou financeiro. Aqui eu vejo que existe um desequilíbrio nessa troca. Alguém está dando mais do que o outro, sabe? Está entregando mais,
Quem que deu mais? Quem que investiu mais nessa história, nessa relação, nesse trabalho? Foice traz cortes, mas é um corte importante. Não é um corte impulsivo, é um corte necessário. Algo aqui precisa ser encerrado de forma clara. Assim como caminhos também falam que vai ser necessário uma tomada de decisão. Vocês não estão presos, mas vocês precisam escolher. Chave confirma para vocês aí que existe uma solução. A angústia só se resolve quando essa decisão é tomada, mas eu vejo que novas portas vão se abrir. Amém, né? Então essa situação não fica como está e nem essa angústia de vocês é para sempre, não. Vocês também vieram com chicote, vieram com lírios, com coração e com pássaros. Aí a gente entra numa fase mais sensível aqui. O cigano, né, ele pode significar aqui um homem específico ou uma energia masculina aí de ação, de atitude, de decisão. Então essa angústia pode estar muito ligada a essa figura ou a essa pessoa específica da sua vida. O chicote fala de conflitos repetitivos, de discussões, de pensamentos que se repetem. Aqui eu vejo um desgaste mental. Lírios falam de uma busca muito grande por paz. Você precisa e quer maturidade, tranquilidade, você quer estabilidade emocional, olha lá, você precisa dessa estabilidade aqui. E o coração traz um sentimento real, gente, não é indiferença não. A dor que vocês estão sentindo, essa angústia no coração, ela existe porque existe amor aqui também, né? Ou existe um sentimento de alguém que dedicou muito ao outro, né? Ainda que não seja da parte amorosa, tipo, você se dedicou ao seu trabalho, você vestiu a camisa, ou a família, ou as relações que você vivia, e você sentiu que não foi correspondido. Eu vejo muita ansiedade aqui, muitas conversas pendentes, pensamentos acelerados. Essa angústia aqui está sendo, inclusive, alimentada por esse excesso de pensamento. Então, se a gente juntar isso tudo com a carta do mundo que tá ali, ó, você tá encerrando um ciclo emocional importante. Existe apego a uma segurança, o medo de uma perda de lealdade aqui, né? Emoções profundas que não foram resolvidas, conversas pendentes aí, ó, tá? E conflitos repetitivos. Mas também existe um corte que vai ser necessário, uma escolha consciente nesse momento, tem uma solução espiritual chegando para vocês aqui, novas portas que se abrem e uma busca por paz verdadeira aqui, ó, para acabar com essa energia de conflito aí. Então essa angústia não é abandono espiritual, é transição. Você está entre o que você foi e o que você está se tornando, ou aquilo que você foi e aquilo que você precisa ser. Às vezes a angústia não é medo de perder alguém específico, é medo de aceitar que algum ciclo já se completou e a gente precisa seguir adiante, sabe? Então, assim, é bom que vocês fiquem atentos a tudo que vocês estão vivendo nesse momento para perceber o que os guias estão trazendo para vocês. Aliás, o que eu sinto aqui é uma energia muito assim, é como se os guias dissessem, olha, nós conhecemos o peso que vocês carregam em silêncio, essa angústia que aperta o seu peito não é fraqueza, ela é a sua consciência despertando. Se você sente isso, é porque você está sensível ao que mudou, você percebe porque a sua alma já atravessou aquilo que a sua mente ainda tenta segurar, mas não tema o final desse ciclo. O que se completa não é perda, é evolução para a abertura de algo muito maior. Você não está sendo abandonado, você está sendo conduzido. Tem situações que já cumpriram o papel delas na sua história. Existem vínculos que ensinaram o que precisavam ensinar. Tem estruturas que não sustentam mais quem você está se tornando. E o coração de vocês aí dói porque ama. Mas amar não significa permanecer onde não há crescimento. Então a espiritualidade pede que vocês confiem, porque esse corte necessário vai trazer paz. Aquela conversa adiada vai trazer clareza e a decisão difícil e a escolha vai trazer libertação. Então não se prendam ao medo do vazio. O vazio é um espaço sagrado para o novo chegar, para a nova fase. Vocês estão sendo protegidos, vocês estão sendo guiados, vocês estão encerrando um ciclo para viver algo muito mais verdadeiro. Então coloca a mão no seu coração nesse momento e repete em silêncio aí. Eu libero o que já cumpriu o seu propósito. Eu me abro para
para aquilo que é leve, verdadeiro, alinhado com a minha alma. E eles estão com vocês nessa travessia. E do outro lado, onde vocês estão chegando, tem muito mais paz, viu? Ok, além da energia do 555 que tinha chegado, agora existe a energia do 1515. Por favor, olhem os dois números, 555 e 1515, tanto para a energia dos números, quanto para o significado do anjo 1515 e 555 na sua vida nesse momento. Tá? O 5 tem muita energia de conflito, então eu tenho certeza que essa carta vai trazer o alívio que vocês precisam. Para quem ficou comigo até o final, hoje foi uma leitura bem curtinha, quase que uma mini leitura, né? Eu agradeço a companhia, peço que você curta o vídeo. Clicar aí na mãozinha e curtir é importantíssimo para o vídeo continuar seguindo. Deixa nos comentários aquilo que vocês sentirem no coração, né? Compartilhem com os amigos e voltem, porque eu vou estar aqui esperando cada um de vocês com muito carinho. Beijo grande no coração. Tchau, tchau, CDA.